Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de métodos matemáticos e em particular na aula de hoje nós vamos estudar as equações diferenciais de primeira ordem homogêneas. Considere, por exemplo, uma equação diferencial aí de primeira ordem, escrita aí nesse formato aqui, com m de x, y dx mais n de x, y dy, nesse formato aqui. É claro que essa equação aqui eu posso colocar assim naquele formato assim que a gente está mais assim acostumado, Eu vou dividir tudo aqui por dx, então a gente vai ter assim, olha, m, m de xy, tá certo? Mais n de xy dy dividido aqui por dx igual a zero. Posso passar aqui o m de xy para o lado direito, E a gente tem então a seguinte equação: dy, dx igual a menos, x, m de xy dividido aí por n, de xy, ok? Pois bem, é claro aqui que desse lado de cá é uma função, tem uma função assim, racional, digamos assim, que é a função de x e y. Então eu posso, escrever assim, ó, dy dx, tá certo? É igual a uma função f de xy, É uma função aí desconhecida, tal, f de xy, ok? Agora, essa equação vai ser chamada assim de equação diferencial homogênea, se eu conseguir escrever minha função f de xy, como uma função assim, quer ver? Se eu conseguir fazer assim, f de xy igual, a uma função g, uma nova função, y em função de y dividido por x. Se eu conseguir escrever desse jeito aqui, tá certo? Então, essa função vai ser considerada aí, essa equação diferencial vai ser considerada aí uma equação diferencial homogênea. Vamos ver aqui um exemplo, para a gente fixar melhor essa ideia aqui, vamos supor aqui, deixa eu colocar uma cor diferente, Aqui, exemplo, Vamos pôr um exemplo assim, vamos supor que nós tenhamos uma equação diferencial do tipo xy dx, mais x ao quadrado mais y ao quadrado dy igual a zero, tá certo? Aí perguntamos, essa equação diferencial, segundo essa definição nossa, ela é homogênea? É o que queremos saber, Então, primeiro vamos escrever ela naquele formato aí que nós estamos acostumados, Vamos dividir tudo aqui por dx, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, xy mais, dividindo tudo aí por dx, mais x ao quadrado, mais y ao quadrado, dy igual, dividido aqui por dx, tá certo? Dividido por dx igual a zero, Então, essa equação ela pode ser reescrita, passando isso aqui para o lado direito e dividindo tudo aqui por x ao quadrado mais y ao quadrado, tá certo? Nós vamos ter então que essa equação ela pode ser escrita como dy dx igual, a menos x y dividido aí por x ao quadrado, mais y ao quadrado, ok? Então nós podemos aí escrever essa equação desse jeito aí. Bom, essa equação vai ser uma equação, diferencial aí de primeira ordem homogênea, se eu conseguir achar uma função g, de tal modo que g seja função de y dividido por x desse jeito aqui, ok? Vamos ver se a gente consegue fazer isso, Beleza, então. Se eu dividir aqui esse lado de cá, o lado direito aqui dessa equação, se eu dividir em cima e dividir embaixo aqui, dividir aqui por x ao quadrado, por x ao quadrado, o que acontece? Então, isso aqui, olha, dy dx, tá certo? Isso é igual a menos, vou dividir em cima e vou dividir embaixo, portanto, eu não altero aqui o quociente, xy dividido por x ao quadrado, dividido aqui embaixo, x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso aqui dividido por x ao quadrado,
O que vai dar aqui? Bom, aqui eu posso simplificar esse x aqui com esse x ao quadrado, né? Aí vai ficar só o quê? Y sobre x, tá certo? E aqui embaixo eu posso dividir esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, dá 1, né? E y ao quadrado sobre x ao quadrado eu posso colocar nessa notação aqui, ó, y sobre x ao quadrado, desse jeito aqui. Portanto, pessoal, vemos, portanto, que nós conseguimos escrever, né, essa função aqui, tá vendo? Como uma nova função, de tal modo que essa função ela fosse aí, né, função de y sobre x, tá certo? Então, essa função aqui, ela seria aí, então, naquele formato lá, né? Deixa eu tirar isso aqui, né? De g de y, né? E y dividido por x, ok? Portanto, essa função, ela é, né, essa equação diferencial, perdão, né, essa equação diferencial é uma equação diferencial, né? Homogênea, né? Equação diferencial homogênea, ok? Se a equação diferencial ela for uma equação diferencial homogênea, nós temos um teorema que fala o seguinte, né? O teorema ele fala o seguinte, né? Se a equação diferencial ela for homogênea, então se nós fizermos aqui a substituição, ou chamar isso aqui de v, digamos assim, né? Y sobre x, tá certo, né? Se eu fizer essa substituição aí, eu vou transformar essa equação diferencial homogênea, né, numa equação diferencial de variáveis separáveis. E aí a gente consegue resolver, porque nós já temos aí uma boa experiência aí para resolver equações diferenciais, né, de variáveis separáveis, tá certo? Então, né, bom, vamos demonstrar esse teorema aqui, tá certo? Primeiro eu vou enunciar o teorema, né? Então aqui está, né, o teorema, né? Se a equação diferencial, né, dada aqui nesse formato aqui, ela é homogênea, então a mudança de variável, né, se fizermos y igual a vx, né, ou seja, v igual a y sobre x como nós fizemos, tá certo? Transforma, né, essa equação aqui, tá certo? Essa equação diferencial numa equação diferencial de variáveis separáveis, tá certo? Então, vamos demonstrar isso aqui, tá certo? Então, vamos fazer aqui uma pequena demonstração desse teorema aqui já, né, que ele é, assim, extremamente importante para a gente, ok? Portanto, vamos começar o seguinte, olha, então nós temos uma equação diferencial, né, que como ela é homogênea pela nossa definição, ela pode ser escrita desse jeito aqui, tá certo? É igual, né, uma função aqui, né, função g, né, em função de v, tá certo? Onde o nosso v, né, é y sobre x, né? Daqui é claro que eu posso tirar então que y é igual a vx, ok? Bom, pessoal, aqui aparece um dy dx, então eu vou derivar isso aqui, né? Lembre-se que o v, ele é função de x, né? Olha aqui, o v é função de x, né? Então, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte, olha, dy, estou derivando isso aqui, viu? Então, dy dx, derivando em relação a x, né? Vai ser o quê? Vai ser igual a primeira vezes a derivada do segundo, mas derivada de x em relação a x dá 1, né? Então, fica só o v mesmo, mais, né? O primeiro dx, né? Vezes a derivada do segundo, que vai ser dv, né? dv dx, porque o v, né? O v ele é função de x, então tem que fazer com uma derivação implícita aqui, ok? Então, eu vou pegar isso aqui, né, e vou substituir aqui, no lugar do dy dx, eu vou substituir esse valor que nós encontramos aqui, né? Então, nós vamos ter v é igual, né, x, tá certo? dv, né, dv dx, que vai ser igual, né, a função g de v, ok? Bom, o objetivo aqui agora é a gente separar essas variáveis, né? Então, o que é v a gente vai passar para um lado, né? E o que for de x aí a gente vai deixar do outro lado, né? Ok? Então, eu vou passar esse v aqui para o lado de cá, né? Suspender aqui um pouquinho, tá certo? Então, aqui nós vamos ter aqui o seguinte, olha, x, né? dv dx, né? Vai ser igual, né? A v, né? g de v menos v, ok? Bom, as variáveis ainda não estão separadas, né? As coisas que estão misturadas, né? Porque
Então, o que é de x, vou passar o dx para o lado de cá, né? E o x vou passar para o lado de cá também, para o lado direito, né? Está multiplicando, passa dividindo. E é isso aqui, eu vou passar aqui para o lado esquerdo, que o que é v vai ficar de um lado, o que for x vai ficar do outro lado. Isso que é separar as variáveis, né? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre, né? A função é g de v menos v, né? Que é a nossa variável aí que nós fizemos, dv igual a 1 sobre x, né? dx, tá certo? Bom, aqui nós já separamos as variáveis, né? Se as variáveis já estão separadas, né? Então, e isso é igual a isso, então a integral disso aqui deve ser igual à integral do outro lado, né? Então eu posso fazer assim, ó, integral, né, de 1 sobre, né, g de v menos v, né, dv, tá certo? Igual a integral de 1 sobre, né, x, tá certo? dx, né? Mais aqui o que? Mais uma constante de integração que eu vou chamar aqui de c, tá certo? Uma constante de integração que eu vou chamar de c, né? Bom, essa integral aqui dá para fazer de boa, né? Essa aqui eu não sei quem é a minha função, né? Então, função g de v eu não sei ainda, né? Porque tem que ser dado pelo problema aí. A gente deixa só indicado, né? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar integral de 1 sobre, né? g de v, né? Menos v dv, e esse aqui vai dar o que, hein, pessoal? Isso aqui vai dar o ln, né, do módulo x mais c, ok? Posso, né, passar isso aqui para o lado de cá, ok? Né? Se quisermos aí, né, então eu posso fazer isso. Então teríamos aí, né, 1 sobre, né, g menos v, né, vou aumentar um pouquinho aqui, tá certo? dv igual a, eu estou passando para o outro lado, né, menos ln, né, do módulo aí de x, tá certo? Igual a constante. Bom, esse aqui então seria a solução, né? Tudo que eu tenho que fazer, encontrar aí a função g, né, integrar, e eu já tenho a solução da minha equação diferencial, né? Se essa equação diferencial de primeira ordem for homogênea, né? Essa seria então a solução. Ok, pessoal? Então, aí na próxima aula nós vamos ver aqui um exemplo, né, de como resolver uma equação diferencial aí linear homogênea, ok?